Olá, iniciando mais um programa Diálogos com Vanderlei Nunes. Hoje trazendo uma convidada especial, a Rosana Abreu. A Rosana Abreu é dermopigmentadora, é isso? Isso. Referência em micropigmentação paramédica, tem que colar um pouquinho aqui, tá? E camuflagem estética também. É fundadora do Instituto Transformando Vidas, que dentre outros atendimentos, atende também, né, faz o atendimento de mulheres vítimas de escalpelamento. Vamos conversar sobre a profissão dela e também sobre a situação das escalpeladas, dentre outros assuntos que, nesse trabalho que ela desenvolve, há muitos segmentos importantes para nós conversarmos. Rosana, seja bem-vinda. Aliás, eu que estou aqui invadindo sua praia, no seu consultório, parabéns, muito bonito, por sinal. Você que não veio aqui ainda, que a gente vai falar sobre isso, verdade, você tem que vir aqui, tá? É aqui no Parque Office, não é isso? Isso, Parque Office. Muito bem. Ok? Ok. Seja bem-vinda, querida, ao programa. Primeiro que é uma honra te receber você e toda a sua equipe aqui. Sejam muito bem-vindos. Para mim é um privilégio poder esse espaço você está abrindo para a gente falar de algo tão importante e tão relevante para a sociedade. Então, fazer o bem a alguém é algo que você tem que ter uma essência para isso. Então, eu vim com uma missão. A missão de ajudar mulheres, de poder levantar essas mulheres, a autoestima dessas pessoas. E eu agradeço a oportunidade que você está me dando para poder levar a minha voz e esse projeto. Que bom. A gente que agradece o espaço aqui também para falarmos de um assunto tão importante, tão relevante. Mas o que eu quero saber, a princípio, é como é que entrou a dermopigmentação na sua vida. Como é que foi para você entrar nessa profissão, que pelo que eu vi aqui, olha que eu não conhecia muito a respeito. Já tinha ouvido falar, é claro, mas nunca tinha pesquisado um pouquinho, mas através de você que me inspirou a começar a procurar entender melhor. Mas eu gostaria que você mesma falasse sobre isso. Olha, gente, fazer a sobrancelha do Vanderlei, viu? Tá certo. Viu, Vanderlei? Micropigmentação nas sobrancelhas. Tá certo. Falar disso, essa tua pergunta, é muito importante para mim, porque falar disso é impossível não falar de Deus. Primeiro nasceu no coração do Senhor para Ele poder plantar no meu e eu poder me sustentar até hoje através daquilo que Deus confiou a mim de fazer. Então eu vi uma reportagem, eu vi uma entrevista há uns 10 anos atrás. E essa entrevista falava exatamente mostrando procedimentos paramédicos de micropigmentação mamária. Eu achei lindo aquilo, me emocionei, foi uma reportagem bem longa. E eu costumo dizer, eu tive uma conversa ali com Deus. Eu disse, se eu tivesse o privilégio de poder atender, eu não cobraria essas mulheres para fazer um procedimento desse. Mas é tão interessante que quando você fala uma coisa que você tem vontade, que você realmente é algo que você quer realizar no outro, Deus ele absorve aquilo, aquela tua palavra, é uma palavra profética, ele acaba realizando isso em você. E isso acaba se materializando. E foi dessa forma, uma conversa com Deus, eu dizendo, se eu tivesse condições, eu faria isso. E tudo começou daí. Eu disse, então tu me fez um pedido, vamos lá. Essas coisas também eu entendo o seguinte, sabe, Rosana, que nasceu no seu coração, mas antes já tinha nascido no coração de Deus. Primeiro. Que pôs isso no teu coração. Exatamente. É aquela coisa cíclica, né? Exatamente. Que você despertou em você algo que realmente era um propósito de Deus para a tua vida. Exato. E aí quando você diz, não, isso que eu quero, ele só carimba, diz, é isso que você quer, então é isso que você vai ter. É interessante que algumas pessoas não entendem o propósito. Sim. Porque é o seguinte, missão é missão, é propósito de vida. Quando você tem um propósito na tua vida, que você tem algo, um legado para você levar para o resto da tua vida e você decide fazer aquilo, eu iniciei como uma profissão. E o projeto ele foi se estendendo porque eu comecei a atender, eu comecei a ver a necessidade, eu comecei a olhar esse mercado e ver a necessidade, o que eu poderia fazer para essas mulheres. Não só ganhar dinheiro, não só trabalhar com isso para
beneficiar a beleza, a autoestima. Mas por que não eu pegar da minha profissão e das minhas mãos aquilo que Deus confiou e atender o outro e olhar para o próximo? Eu nunca precisei passar pela doença, um familiar meu, para eu poder sentir a dor da minha irmã. Não, pelo contrário. Eu não preciso sentir dor nenhuma para fazer o que eu faço hoje. Então, eu faço isso por missão de vida. Isso é muito interessante porque a maioria das pessoas, elas procuram geralmente uma igreja, a maioria, eu vou colocar aqui, eu acredito que eu nunca vi pesquisa a respeito disso, mas deve ser uns 90% ou mais, acho que até mais, que procuram igreja ou qualquer outro meio para preencher o vazio em um momento de crise. Né? Aí procuram Deus, né? Procuram a igreja. Interessante o seu pensamento. Sim. E eu acho que na minha vida, eu acho que você é a segunda pessoa. Uma delas foi um irmão meu, Valdenor, que ele diz, quando eu vim para a igreja, eu não vim para procurar prosperidade, eu não vim para procurar a cura de doença, eu vim, que até se decepcionou, ele disse, Sim. eu vim procurar, foi essa irmandade, essa coisa que diziam que o Evangelho dava para a gente. Então, isso é muito legal. Sim. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, sobretudo quando se fala de igreja, em que as pessoas, na verdade, são egoístas, narcisistas e outras coisas mais que não adianta nem a gente adjetivar. Então, é muito legal quando nós vemos esse tipo de pensamento. Né? Nos dias de hoje, então, é um pensamento muito altruísta. Sim, exato. Eu acredito que o que sustenta você poder seguir uma missão é a fé. Então, a fé, ela me motiva a continuar. Porque se você não tem uma parceria, alguém que você possa contar, você acaba se desestimulando, você acaba desistindo daquela obra. Mas quando você tem uma fé ativada, uma fé que te motiva todos os dias, o porquê tu estás aqui... E o que você falou, a vocação, né? Exatamente. Então, eu tenho essa essência de Deus na minha vida. Então, quando eu coloco Deus como centro disso, é porque não é fácil você levar um projeto social. O projeto social é muito difícil, é muito difícil. Então, tem dias que é árduo para mim também. Então, é de onde eu tiro o sustento, de onde eu atendo as pessoas, aqui, que é a parte clínica, que são as mulheres que realmente precisam se enaltecer, precisam saírem bonitas. Então, o recurso que eu trabalho é o meu recurso próprio hoje. Então, eu estou aqui aproveitando o teu espaço, que é um espaço maravilhoso, é um espaço de audiência, para que a outra pessoa que está do outro lado, telespectadores, se sensibilize com isso, porque são imagens que o teu público vai ver fortes, entendeu? Rosana, você tocou num ponto interessante. Como é que chegam essas pessoas com você? Eu digo, sim, não só fisicamente, emocionalmente. Como é que elas chegam com você? E como é que elas saem? Isso aqui é interessante. Elas chegam de um jeito. Às vezes abatida, às vezes dizendo, vai dar certo, fica bonito. E elas estão ali há anos esperando por um procedimento como esse, para poder se ver diferente. Eu costumo dizer muito, sempre, que nós somos o reflexo daquilo que nós nos vemos. Então, o espelho ele é para isso, ele é para você olhar e você decidir o que você é, para você. Você está ali, é você e o espelho, você e aquele momento teu. Então, uma das coisas importantes, a sobrancelha, ela é a moldura do nosso rosto. É onde estão as minhas expressões. Eu estou falando contigo, eu estou me expressando. Espanto, tá vendo, tristeza. Lorinha? Gostei da ideia. Espanto, alegria, ela está expressando, ela é a moldura do meu rosto. Se eu não as tenho, eu não tenho uma expressão de tristeza, de alegria. E quando você devolve por meio de uma pintura artística para a médica, é maravilhoso, porque quando eu dou espelho para elas choram, a gente também chora junto, eu choro, a gente se emociona. Que legal. Elas saem super felizes, maravilhadas, se amando mais, agradecidas. Então, a gratidão delas por esse atendimento é para a vida toda. Você me fez pensar agora que a sobrancelha faz tudo isso, né? Por isso que eu vou fazer a tua também. Olha, gente, eu vou fazer a sobrancelha dele. A sobrancelha dele é curta, viu? Tô brincando. Rapaz, Mas eu gostei da ideia. Vamos, Lourinho, embora? A gente faz. Lourinho também. Não, mas é um ajeitar essa sobrancelha. Eu não estou gostando dela, não. Não gostei.
E aí eu vou para areola. Areola, eu sou uma mulher, eu sou feminina, a gente está ali e se olha no espelho, você perde uma das maiores referências do corpo de uma mulher, é a areola. A areola é por onde nós amamentamos nossos filhos. É por onde nós, mulheres, temos sensações. Aí você perde as suas areolas, você perde uma parte do teu corpo muito importante, que é uma das maiores referências. Ela está escondida, ninguém está vendo. Eu estou vestida, ninguém está vendo. A sobrancelha é o contrário. Sim. Só que a areola, ela impacta tanto quanto a sobrancelha, embora eu esteja vestida. Até Mas porque eu não as tenho. é uma coisa íntima e que É você íntima. vai... É você seu parceiro. Justamente. É você seu namorado. Então, se você não a tem, você se fecha. Tem pacientes que passam 2 anos, 3 anos sem se olhar no espelho por causa das areolas, que é algo que nós estamos vestidos. Eu acho que tem pessoas também que vão ter relações sexuais e que não tiram o sutiã porque Não tira. Porque tem vergonha, né? Tem vergonha. Elas relatam que fica no escuro. Eu já vi casos assim. Fica no escuro, para não ver. E quando eu faço as areolas, é interessante. Elas querem sair ali fora mostrando que eu fiz. Porque é um trabalho artístico tão significativo que fica muito realista. Por isso que o nome é micropigmentação paramédica, numa projeção em 3D. Então é além, porque é algo muito real. Fica muito realista. E quando a gente faz esse momento, é único para elas. É um momento que vai desprender, porque é um novo recomeço. Quanto tempo dura esse procedimento que você faz? Alguns procedimentos 1 hora, outro 2 horas, né? E isso depende muito de cada organismo, cada paciente, cada uma tem sua limitação. Então pode chegar até 3 horas de atendimento. E o trabalho ele fica tipo assim, desculpa a ignorância. Sim. Tipo uma tatuagem, vamos dizer, que fica para sempre, ou tem um período? Não, pergunta importante. Porque ela é do princípio da tatuagem, ela é uma tatuagem. O que é usado? Materiais, máquina de tatu, pigmento de tatu, agulha de tatu, então é tudo de tatuagem. Salvo uma exceção, que as manobras que são feitas são manobras específicas, então não tem dor, é uma manobra mais suave, então não tem nada a ver com a tatuagem. Até porque é no local sensível também. É muito sensível, então tem que ter uma mão profissional muito boa para poder fazer essa paramédica, esse procedimento, porque ele é um procedimento numa projeção de sombreamento muito realista, então precisa de uma manobra específica sem ser tatuagem. Porque quando fala tatuagem, as pessoas rotulam muito, nossa, dói então. Sim. Então por isso que eu não posso falar que é uma tatuagem, porque eu não faço o mesmo procedimento de tatu. Sim. E fica lindo, fica incrível, é maravilhoso. E tudo isso com recurso próprio. É. Né? Então, esse espaço é muito bom para exatamente eu pedir essa ajuda. É importante. É importante porque para sustentar o projeto, se eu quisesse atender hoje, Vanderlei, se eu quisesse agora abrir minha agenda paramédica, teriam 50 pessoas numa lista de espera. Só que veja bem, quando eu falo que é recurso próprio, eu não tenho recurso para atender 50 pessoas. Essas 50 pessoas eu atenderia em 30 dias. Então, por isso que é importante a parceria, o patrocínio, empresários que podem, que se sensibilizam com uma causa social. É muito importante. Esse espaço é importante também para que a gente fale disso. É porque eu vejo que nessas questões, o Brasil é um país muito carente ainda, né? Sim. E a maioria, acredito, das mulheres, as pessoas que têm problemas como esse, a maioria são pessoas carentes, né? Sim. Socialmente falando, Sim. né? Então, muitas não têm condição, né, de pagar. As dificuldades até no SUS também é muito grande, né? Para conseguir qualquer coisa. Para conseguir uma cirurgia, é né? difícil. Para retirada da mama. Com tantos casos que a gente vê aí que as pessoas ficam na fila. Sim. Gente que morre na fila. Teve uma paciente que passou 12 anos, ela relatou que ela passou 12 anos esperando uma cirurgia na fila do SUS. Eu soube de um caso que ligaram depois. E ligaram depois de 12 anos para ela. Eu soube de casos que ligaram e até a filha que atendeu disse, não, a mamãe já morreu.
E nesse caso, é uma das minhas pacientes, passou 12 anos, ela já operou, ela foi curada, e ligaram para... Ela fez particular, porque senão ela ia morrer. Né? Infelizmente, existem essas coisas. E aí é que entra o seu trabalho, que você faz isso como profissão, Exatamente. que é o seu meio de sobrevivência, e ao mesmo tempo você faz um belíssimo trabalho social, Sim. mas, como você falou, com muita dificuldade. Sim. Isso é um absurdo, né? A gente está num país em que queremos fazer um trabalho social e os poderes públicos não veem esse trabalho, acho que coloca a mão nos olhos para não ver, e não há nenhum tipo de solidariedade com isso. Então está na hora de vocês, que são autoridades, gente que está assistindo aqui, possa, né, colocar um pouquinho a mão na consciência e estender aqui para esse que é um dos trabalhos que eu acho maravilhoso, belíssimo trabalho, e que precisa da ajuda. Eu mesmo já estou aqui me solidarizando e vamos ver o que é que a gente vai fazer, porque eu particularmente já me comprometo em fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Amém, amém. Tá certo? Vanderlei, é muito sério quando a gente trata da autoestima de uma mulher. Quando uma mulher ela está por fora, fisicamente bem, a gente já tem uma autoestima abalada por vários fatores. Sim, sim. Tá? Emocionais, pessoais, familiares. Isso pode atingir uma mulher, pode impactar. Eu bem sei disso. Agora, imagina uma mulher que passa por um acidente, como é as vítimas de escalpelamento, e uma paciente também que são acometidas pelo CA. Então, elas passaram por um processo de um trauma muito doloroso. E essas mulheres, poder a gente atribuir autoestima, por que tem gente que fala, que acha ou que pensa que trabalhar com isso, é vaidade? Não, não é vaidade. Isso é mexer de uma forma tão impactante na vida de uma mulher dessa que ela volta para a sociedade diferente. Sim, né? sim. Então, isso é tão importante quanto vestir uma roupa. Uma mulher fazer uma sobrancelha e fazer Mais do que restaurar a autoestima, vamos colocar assim, restaurar a vida da pessoa. A vida, Mas eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para o segundo bloco, que é como é que você chegou até as escalpeladas, né? E como elas vêm, né? Por Isso, meio, tá certo. como elas vêm depois... Isso, você me fez essa pergunta. Isso, e como é que elas saem daqui. Mas já, espera só um minuto aí. Olá, eu quero convidar você para um grande culto dia 12 de abril, libertação do corpo e da alma. Uma bênção de Deus para a tua vida, para que você seja liberto em todos os sentidos, para que você possa servir a Deus em liberdade. Aguardo você dia 12 ali no bairro do 40 Horas, na rua São Luís, número 53, às 19h30. Aguardo você. Olá, de volta com o nosso programa Diálogos com Vanderlei Nunes, hoje falando com a Rosana Abreu, dermopigmentadora, referência em micropigmentação, paramédica e camuflagem estética. E eu deixei no ar uma pergunta: como é que ela chegou ao trabalho com as escalpeladas, que é outro ponto importante nós conversarmos, até porque eu procurei a Rosana primeiro com o pensamento de falar sobre esse assunto. Então, sim, chegou num assunto que, para mim, todos são, né? Mas esse é um assunto importantíssimo. E aí eu quero saber dela agora. Como é que foi, Rosana? Meu querido, quando eu iniciei nessa área social, eu tinha um desejo no meu coração de poder atender às escalpeladas. Porque eu me coloquei assim, gente, o que é não ter sobrancelha? Uma mulher não ter sobrancelha. Passar pelo terrível acidente de embarcação, onde é arrancado todo o scalp do cabelo. Nesse momento, na maioria dos acidentes, levam sobrancelha, levam orelha e dá todo o estiramento da pele. Alguns casos eu consigo fazer o procedimento. Outros, infelizmente, nem não consegue, dá, né? Não consegue, porque a agulha vai quebrar, a agulha não se mantém, não implanta.
a pele está muito esticada, então não tenho o que fazer. Eu fico triste quando eu não posso realizar. Qual é a porcentagem disso, de coisas que você não consegue fazer por causa da Olha, gravidade? de todas que eu já atendi, 2 eu não pude fazer, porque foi arrancado literalmente tudo. Então puxou, gente, daqui para trás, então puxou muito. Foi altamente violento. Né? Então foi chocante demais. Todos são. Mas quando é a perda total, que não sobra um fiozinho de cabelo, é muito difícil fazer um trabalho desse. Gostaria muito de colocar ali em formato de pintura, porque já dá. Felizmente é um Mas número às menor. vezes Né? é pequeno. Só 2 que eu não fiz até hoje por conta disso. Mas a maioria eu faço, a maioria. A maioria eu faço, pego referência do outro lado que ela tem e consigo planejar, né, toda a moldura para que fique parecidas. Elas não ficam iguais, porque há uma diferença de pele, né? Como é que funciona Mas esse seu trabalho? Você recebe a pessoa, é tudo no mesmo dia, ou você faz como você falou, me deu a entender? Porque minha primeira profissão é protético sim, dentário, a gente tem a questão de fazer o molde primeiro, sim, é outro dia que vem sim. para No começa a fazer mesmo as... dia, elas chegam Pode ser no aqui, já mesmo dia. agendo. É importante dizer que eu tenho parceria com a Santa Casa. É a Santa Casa que manda essas pacientes já autorizadas, elas já estão prontas para receber o procedimento. Então, elas vêm da Santa Casa para serem atendidas aqui. E agradeço também a parceria, porque é uma credibilidade no meu Sim, com trabalho, certeza. né? E é muito Santa Casa é importante. referência também, É né? referência. Então, elas vêm de lá, da Santa Casa, direto para cá. E eu procurei, na verdade, o Espaço Acolher para fazer essa parceria. E elas ficam muito solidárias com isso, porque elas falam, poucas pessoas se importam. E até hoje eu atendo, eu estou 5 anos que eu atendo na micropigmentação paramédica. Eu não faço mais de escalpeladas, porque muitas seguem tratamento muito sério. E elas não estão autorizadas, mas assim que elas estiverem autorizadas, todas vão ser atendidas no tempo. E elas chegam aqui nesse mesmo dia, elas são atendidas, agendadas, elas são atendidas, demora um pouco, uma sobrancelha leva em média 40 minutos a 1 hora. Então a delas pode chegar a 2 horas, porque é mais complexo, né, para fazer. É um trabalho delicado. A paramédica é um trabalho que eu vou atender cicatrizes, então é um trabalho mais minucioso, que requer uma atenção dobrada, né? E a outra pergunta que você me fez, como é que elas chegam? Sim. As outras pacientes são por grupos, meio de grupos e também pelas redes sociais. E muita gente me procura pelas redes sociais, eu tenho um grupo grande, que é um grupo que quando eu preciso de paciente modelo, eu coloco lá e elas se mobilizam para que essas pacientes sejam atendidas. Sim. E particularmente as escalpeladas, como é que elas chegam aqui? Elas vêm, mas é alguém que no caso, Sim. a maioria das vezes, Santa Casa, né? Isso, Indicadas. praticamente é de lá. Todas vêm de lá. Porque Elas têm alguma resistência, alguma coisa? Como é que é? quando elas já vêm, elas já estão preparadas para isso, né? Bom. Então elas vêm muito felizes, assim. Elas conversam comigo, vai ficar bom, porque é uma coisa de tantos anos lutando, tantos anos com a autoestima. E quando eu faço, eu vejo o quanto é importante para elas, porque às vezes, gente, você que faz um trabalho todos os dias como o meu, todos os dias eu estou ali fazendo o mesmo procedimento, então às vezes se torna rotineiro. Rotineiro, automático. É um botão, me ligou, começa. Mas com elas, assim, em especial, eu me solidarizo muito. Toca no seu lado Porque elas realmente humano, chegam, né? meu lado mulher, feminino, né? Quando eu olho cada uma que vem aqui, eu digo, é minha missão, é minha missão, é a minha missão. Não é fácil atender elas. Elas vêm com peruca, elas tiram a peruca, porque eu preciso ter uma mobilidade, assim, ali na testa delas. Tudinho, muitas não querem, tem vergonha. Imagina, tem vergonha de mostrar. E outras, há uma conversa com elas durante um tempo, para que elas se sintam à vontade. Elas chegam um pouco encolhidinhas, um pouco tímidas, um pouco com receio, porque a vida foi tão difícil para elas que qualquer coisa pequena que você faça, parece assim que para elas, será se eu mereço, será se vai ficar bom, vou ficar feliz? E elas ficam.
Elas ficam, várias delas choram, se emocionam, eu me emociono, porque usar as minhas mãos como instrumento aqui para fazer isso, gente, não é todo mundo que se responsabiliza por isso. É um procedimento, são pessoas, são almas que nós precisamos cuidar. Esse é o meu trabalho, cuidar de vidas, transformar vidas. Eu estou aqui para isso, estou aqui por missão. É um trabalho realmente humanizado, né? Um trabalho totalmente humanizado. E é lindo demais. De novo, eu quero agradecer porque eu sei que um espaço como esse foi aqui. Gente, olha o privilégio. Ele e a equipe dele vieram aqui para fazer um programa. Não, me diz, a gente se sente importante, não é? Então, prazer para a gente. É tão importante uma abertura de um programa como esse, porque as pessoas, elas são muito o que elas veem. Por eu atender aqui, por eu viver disso, isso não faz de mim 100% poder bancar tudo. Porque todo material estético, ele é caro. Ele é caro. Então, as pessoas às vezes podem confundir o que eu atendo, onde eu estou, com Rosana Abreu. A Rosana Abreu, ela é a profissional que atende mulheres para levantar a autoestima. Ponto. O Transformando Vidas, que é o Instituto, não é propriamente a Rosana Abreu, é instituto, é onde a gente precisa de mobilização das pessoas. Sim. Né? E fazer esse trabalho, para mim, é muito edificante. Edificar vidas é gratificante demais. Poder levar essas pessoas, poder levantar a autoestima de uma sobrancelha. Ontem, inclusive, eu quero mandar um beijo, que ela é minha fã. Eu tenho algumas pacientes que são minhas fãs. Bom. Ela disse que são minhas fãs. Eu digo, tá bom, eu vou fingir. Ela estava até aqui ontem. Ela veio aqui e ela se embelezou, né? Arlene Prada. Ela vai ficar feliz da vida. Arlene, um beijo, viu? Ela sempre está aqui comigo, porque o que bonito aí, Prada, né? O que você está falando é que eu atendo e o projeto, ele é anual, elas vêm todo ano. Todo ano elas estão aqui. Elas têm acesso livre para virem retocar suas sobrancelhas anual ou a cada 2 anos, porque às vezes dura 2 anos. Sim. E elas ficam esses 2 anos com as sobrancelhas impecáveis, elas ficam lindas. Ai, olha, ontem a Arlene tinha praticamente 1 ano que eu fiz a sobrancelha dela. Aí diz que ela veio para fazer a sobrancelha. Quando eu olhei a sobrancelha dela, estava bem forte ainda, bem pigmentada. Eu disse, Arlene, não tem condição de a gente fazer essa sobrancelha, senão vai ficar escura demais. Eu não posso fazer com que tu fique com uma sobrancelha tão escura. Olha o meu trabalho. Ela riu. É que ela queria estar no ambiente. Aí ela disse, mas eu gosto de estar aqui com a senhora. Aí eu já fiz o design dela. E ela foi com um design lindo. Então, olha o quanto dura essa pintura. Sim. Dura muito, né? E é importante que ela querer voltar e estar no local mesmo, nem precisando no momento, a sobrancelha, mas é o ambiente, é o acolhimento. É o ambiente, E a gente bate fotos. E outra coisa, ontem, nem tudo eu registro, nem tudo. Eu acho que tem coisas que não convém. Mas eu falo que se alguém quiser fazer, amém. Ontem eu dei várias roupas para ela, usada, porque eu também, gente, eu pego roupas, quem quiser doar roupas, doar cabelo, tá? Eu doei cabelo, registrei, tá tudo isso que está sendo falado aqui no programa, tudo isso, gente, está nas redes sociais. A gente vai colocando aqui algumas coisinhas dessas. Tudo isso está nas redes sociais. Essa doação de cabelo, a doação de cabelo. Então, tem pacientes que trazem aqui doação e eu dou para a Santa Casa, tá? E doei roupas para elas ontem, que eu peguei de algumas madrinhas do projeto. O que é a madrinha do projeto? Quando tem um evento, ela entra com o material, ela ajuda com a decoração, qualquer coisa que precise. Então, o projeto ele tem as madrinhas também. Quem quer ajudar, essa questão que você falou aí, seja cabelo, seja algum tipo de doação, roupa, procura você, especifique aqui, melhor. As redes sociais, né, que vai estar aqui no rodapé, né, as redes sociais. Mas fale aí que é bom também. Você Transformando Vidas Belém, é as redes sociais do projeto. Então, você pode estar procurando, mandando uma mensagem no direct, ou no contato 98119-2994, onde a gente pode recolher aí essas roupas para doar para essas pacientes
que precisam muito. Cabelo também? Cestas básicas também, o projeto doa cestas básicas, tá? Então, gente, não é só de micropigmentação que o projeto ele sustenta. Cestas básicas, às vezes eu faço uma mobilização para conseguir cestas básicas, roupas, então, o que você puder. A gente precisa de material para atender, então, material para atender você teria que fazer uma doação, né, Eu falo para as pessoas, se você quiser vir aqui no meu espaço trazer uma sacola de algodão, sabe, de agulhas, nossa, é bênção, tudo é bênção. E quem quiser agora particularmente encontrar a Rosana para fazer um trabalho de dermopigmentação particular, como é que faz? Tão importante falar do projeto é falar dos meus atendimentos particulares, Sim. porque são deles que muita coisa são supridas. E as minhas redes sociais é Rosana Silva Abreu. Lá você vai ver um nicho de trabalho muito grande que eu faço, que eu embelezo você, para que você, não só mulheres, tá, Vanderlei? Vai mostrando aí, Lourinha, vai mostrando aí. Eu também atendo homens, Rapaz, viu, meninos? Eu estou ouvindo esse negócio desde o começo. Né? Micropigmentação labial masculina. Sabe o lábio rosa? É. Mas sem parecer que você fez aquele lá. É natural já. Ele não quer, A gente. sobrancelha ainda aceita. Mas a microlabial não, né? Então, gente, acesse minhas redes sociais. Eu quero fazer aqui, foi assim, de supetão. Sim. Quem vier da sua rede, a gente dá um desconto aí de 20% em todos os atendimentos. Olha aí, tá vendo? bom? Já É um tem. descontão, gente, 20%. Só falar que está assistindo o programa, que assistiu o programa, e aí você ganha esse desconto, viu? Sim, sim, Lourinho. Joga pra cá, meu filho, um pouquinho. Pois é, você viu aí, né? 20% de desconto no trabalho de dermopigmentação com a Rosana. Tá certo? Rosana, prazer muito grande falar com você. Obrigada. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade Obrigada. com a sua palavra final. Para mim foi muito importante esse bate-papo nosso aqui. Sim, eu que agradeço a oportunidade, o espaço. É sempre muito bem-vindo, sempre falar do projeto, sempre falar de pessoas, do trabalho de humanização, ele é muito importante. Quero frisar para vocês aqui que tudo que foi falado, o projeto atende de forma voluntária quem não tem condições de pagar. São pessoas que vivem vulnerabilidade social. Essas pessoas, elas são a prioridade de serem atendidas. Então, eu realmente não cobro, tá? Pessoas que não têm condições. E a gente tem que ter esse bom senso, usar disso e trabalhar com essas pessoas, com essas mulheres e tornar o dia delas muito felizes. Eu quero falar para você aqui, que é muito importante, quero fazer um convite para o teu público. Nós estamos fazendo um evento dia 23 de maio. O primeiro encontro, viu, Vanderlei? É surpresa, ele não sabe, eu estou falando agora. Certo. O primeiro encontro de mulheres do Transformando Vidas. Legal. Um evento que vai impactar, onde vai ter momento de cura, oração, louvor, ministração, vai ter atrações. Nós vamos nos reunir num grande número de mulheres, 100 mulheres. Esse evento ele é destinado, uma parte desse dinheiro para a compra de materiais. Nós pretendemos colocar 100 mulheres, nós já estamos passando da metade aí no grupo. E, gente, vai ser lindo. A ideia não é só reunir mulheres, a ideia é você poder também fazer alguma coisa, fazer diferença na vida de alguém. Quando você participa, você é uma pessoa que está ajudando outra pessoa. Então, você também está fazendo um bem. E como é que essas mulheres fazem para participar? Você vai nas redes sociais, você pode também no contato 981 19 29 94 e pode chamar no direct Rosana Silva Abreu. O valor do convite está R$ 150. Você vai comer, você vai beber e uma parte desse dinheiro nós vamos ajudar o Instituto. Então, você também vai ser ajudado. Ajude alguém. Quem ajuda, sempre é ajudado de alguma forma. Verdade. Né? Mais uma vez, um prazer Obrigada, muito grande. A gente agradece. Tá? Obrigada, meu querido. Deus abençoe. Você também. Fiquei muito contente. Acabei de falar aqui com a Rosana Abreu, dermopigmentadora. Um trabalho muito maravilhoso, muito lindo, do Instituto Transformando Vidas. A gente se encontra no próximo Diálogos com Vanderlei Nunes. Um abraço.